Olá, turma. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a explicação do conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana, que é a potência de números inteiros. É um conteúdo que vocês já viram em parte no sexto ano, né? Vocês viram a potência de números naturais. Agora vocês vão ver a potência de números inteiros, que é praticamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar é só algum sinal aqui no expoente, na nossa base, no caso. Vamos relembrar aqui os elementos da potência. Os elementos da potência são a base e o expoente. A base é esse número aqui maior que vai ficar embaixo, né? E o expoente vai ser esse númerozinho aqui menor que vai ficar em cima, tá? No caso dessa potência aqui, né? A base é menos 5 e o expoente é 3, tá? A potência é menos 5 elevado a 3 ou menos 5 ao cubo. E qual é a relação que esse expoente tem com essa base? A relação que eles têm é o seguinte: o nosso expoente 3, ele manda da nossa base menos 5. Ou seja, o menos 3 ele vai mandar a nossa base menos 5 se repetir 3 vezes, de acordo com o valor dele, que é 3, né? De acordo com o valor do expoente. Ou seja, o menos 5 ele vai aparecer da seguinte forma: menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tudo em forma de multiplicação. Agora que a gente tem aqui essa multiplicação, né? A gente vai fazer o seguinte: quando a gente tem uma potência de base negativa e o expoente é um número ímpar, nesse caso aqui, né, menos 5 elevado a 3, a base é negativa e o expoente é um número ímpar. Não precisa a gente fazer diretamente, né, a multiplicação de sinais. Por quê? Porque sempre que a gente tem um expoente ímpar e uma base negativa, o resultado dessa potência sempre vai ser um número negativo. E depois que você faz isso, você apenas calcula aqui a multiplicação. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é igual a 125. Ou seja, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 é igual a menos 125. Tá? E por que quando o expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo? Porque vai acontecer o seguinte, ó. Esse sinalzinho de menos aqui, ele vai multiplicar esse sinal de menos aqui. E a gente já aprendeu que menos vezes menos é mais. Né? Menos vezes menos é mais. Foi o que a gente aprendeu em aulas passadas. E o mais, né, resultado dessa multiplicação aqui desses dois sinais de menos, vai se multiplicar com esse outro sinal de menos aqui, ó, do menos 5. Ou seja, mais vezes menos é menos. Então, sempre que a gente tiver base negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado sempre será um número negativo. E quando o expoente for um número par, aí o nosso resultado será sempre um número positivo, certo? É o que a gente tem aqui, ó. Sempre que a base for negativa e o expoente for um número ímpar, né, no caso, sempre que a base for negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado será um número negativo. Sempre que a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado será um número positivo. E quando a base é positiva? Aí não importa, tá? Se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. O nosso resultado sempre será um número positivo. Mas no caso que as bases são números negativos, basta você observar se o expoente é par ou se o expoente é um número ímpar. Aí dependendo do que ele for, você vai dizer se o resultado é negativo ou se é um resultado positivo. Certo? Ó, e como é que a gente calcula, né? A gente já viu ali no primeiro exemplo, né, onde eu estava explicando o que é expoente e o que é a base. Como calcular a potência? Ó,
Nesse caso aqui, a gente já calculou, né, lá no primeiro exemplo, menos 5 ao cubo, a gente viu que é menos 5 vezes menos 5, vezes menos 5, que é igual a menos 125, né? Por que menos 125? Porque o nosso expoente é um número ímpar e a nossa base é um número negativo. Certo? Ó, a nossa base é menos 5 e o expoente é 3. 3 é um número ímpar, logo o resultado é negativo e a gente faz somente a multiplicação da base, né? Que a gente já fez ali no exemplo anterior. Continuando aqui, ó. Agora, desse lado aqui, a gente tem 5 positivo, ó. Não tem sinal, então é um sinal de mais. Se ele é um número positivo, né? Se a nossa base é um número positivo, nesse caso não importa se o nosso expoente é um número par ou se o nosso expoente é um número ímpar. O resultado sempre será um número positivo. E a gente viu, né, que 5 ao cubo é igual a 125. Logo, mais 5 ao cubo é igual a mais 125. Nesse próximo exemplo aqui, ó, menos 2, ó, a base negativa, é elevado a um expoente ímpar. O nosso expoente 5 aí, né, menos 2 elevado a 5, o nosso expoente 5, ele está mandando a nossa base menos 2 se repetir em forma de multiplicação 5 vezes. Logo, isso vai ser menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Tá? Aprendemos, né, que quando a base é negativa e o expoente é um número ímpar, o resultado da potência, né, é sempre um número negativo. Ou seja, isso aqui vai ter como resultado um número negativo. E o que a gente vai fazer? A gente vai apenas multiplicar os números, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Fica apertado, mas tá aqui 32. Ou seja, menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Já aqui nesse próximo exemplo, né, que eu risquei aqui com 32, a gente tem aí 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Em 2 elevado a 5, né, a nossa base 2 ela é positiva, ou seja, independente do expoente ser par ou ímpar, o resultado é um número positivo. Tá? E 2 elevado a 5, né, a gente acabou de ver que é 32. Logo, 2 elevado a 5, né, 2 positivo elevado a 5 é igual a mais 32. Eita, aqui tem a 33, ó. Certo, pessoal? Quando a gente tem base positiva, independente do expoente ser par ou ímpar, o resultado sempre será um número positivo. Pronto, 32. Nos próximos exemplos aqui, ó, a gente tem menos 3, número negativo elevado a um expoente par. Agora a gente tem aqui uma situação diferente, né? A gente viu ali anteriormente, né, na informação, que quando a gente tem uma base negativa elevado a um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, o que nos resta para a gente, né, é só expandir aqui essa potência. Tá? O expoente 4 está mandando a nossa base 3 se repetir 4 vezes, né? No caso a base menos 3. Logo, isso aí vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Sendo o nosso expoente 4, né, um número par, o resultado aqui vai ser positivo, logo vai ser um sinal de mais. E a gente vai multiplicar os números, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá igual a 81. Logo, menos 3 elevado a 4 é igual a mais 81. Certo? Aqui, ó, a base não tem sinal, então a gente considera aqui que ela é positiva, né? Aqui tem um sinal de mais.
mais 3 elevado a 4. Independente do expoente ser par ou ímpar, né? Se a base for positiva, o resultado sempre será um número positivo. E a gente acabou de ver que 3 elevado a 4 é igual a 81. Logo, 3 elevado a 4 é igual a mais 81. E no último exemplo aqui, a gente tem menos 4 ao quadrado, ou menos 4 elevado a 2. Ó, uma base negativa, no caso menos 4, elevado a um expoente par, 2. O nosso expoente 2 está mandando a nossa base menos 4 se repetir em forma de multiplicação duas vezes. Logo, isso aqui vai ser menos 4 vezes menos 4. Quando a gente tem um expoente de número par, né? No caso 2, o resultado sempre vai ser positivo. E o nosso resultado aqui, né, vai ser o resultado dessa multiplicação de 4 vezes 4, que é igual a 16. Logo, menos 4 elevado a 2 é igual a mais 16. A mesma coisa aqui, ó. 4 elevado a 2 não tem sinal, né? Então aqui a gente sabe que o número é positivo, logo mais 4, né? Mais 4 elevado a 2. A gente acabou de ver que 4 elevado a 2 é igual a 16, logo o resultado aqui também é positivo. Certo, pessoal? Então, sempre que a gente tiver aqui um número elevado a um expoente par, o resultado sempre será um número positivo. Independente da base, né? Se a base for negativa, o resultado sempre será um número positivo. Se a base for positiva, o resultado sempre será um número positivo. Certo? E quando a gente tem um expoente ímpar, uma potência com expoente ímpar, a gente deve observar a nossa base. Se a nossa base for negativa, o resultado será sempre um número negativo. E se a nossa base for positiva, né, uma base positiva elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser um número positivo também, tá? Mas nos casos que a gente tem bases negativas elevadas a expoentes ímpares, né, no caso de menos 5 ao cubo, menos 2 elevado a 5 e menos 3 elevado a 4, não, no caso só menos 5 elevado a 3 e menos 2 elevado a 5, né? Bases negativas elevadas a expoentes ímpares, os resultados sempre serão números negativos, tá? No caso, menos 2 elevado a 5 é menos 32 e menos 5 elevado ao cubo é igual a menos 125. Existem também outros casos aqui das potências, tá? Que a gente vai relembrar também. Que é o seguinte, todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Onde é que a gente vê isso? Aqui, ó. Menos 2 é a base e o expoente é o zero. O resultado dessa potência aí, pessoal, é 1. Aqui também, ó, 255 é a base e o expoente é 0. O resultado também é 1, tá? Cuidado. Sempre que a gente tiver um número elevado a 0, o resultado sempre será 1, independente de qual número seja. Mas também vocês devem ter cuidado em outra possibilidade, outra situação que pode acontecer, ó. Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. E onde é que a gente vê isso? Aqui, ó. Menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado ao expoente 1 é igual a menos 2. Aqui, 255 elevado a 1 é igual a 255. Ou seja, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, tá? Menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. 255 elevado a 1 é igual a 255. Isso aí serve para todos os números, tá? Você só vai observar o expoente e vai dizer, se o expoente for 0, aí vai ser igual a 1. E se o expoente for 1, aí você vai dizer que o resultado da potência é igual à base, tá?
E é isso, pessoal. Vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Caso não, você tem aí as aulas da semana, né, pelo Google Meet. Um abraço a todos e até a próxima.